Imagine viver em um mundo onde existiam construções tão grandiosas que pareciam desafiar a lógica da época. Monumentos gigantescos, erguidos há mais de 2000 anos, sem guindastes, computadores ou máquinas modernas. Obras que impressionavam tantos viajantes da antiguidade que acabaram entrando para uma lista muito especial, as 7 maravilhas do mundo antigo. Mas por que apenas 7? Na cultura grega, o número 7 era considerado símbolo de perfeição e completude. Por isso, estudiosos e viajantes da época selecionaram aquelas que consideravam as maiores realizações da engenharia, da arquitetura e da arte já construídas pelo ser humano. Infelizmente, o tempo não foi gentil com essas maravilhas. Guerras, terremotos, incêndios e a própria ação da natureza destruíram quase todas elas. Hoje, apenas uma continua de pé. Neste vídeo, vamos viajar milhares de anos no passado para conhecer essas construções extraordinárias, descobrir como foram erguidas, entender por que eram tão impressionantes e conhecer os mistérios que ainda cercam algumas delas. Prepare-se para uma verdadeira viagem pela história. Começando pela única maravilha que sobreviveu até os dias atuais, a Grande Pirâmide de Gizé. Construída por volta de 2560 a.C. para servir como túmulo do faraó Quéops, essa pirâmide é simplesmente uma das maiores realizações da engenharia humana. Ela possuía originalmente cerca de 146 metros de altura, equivalente a um prédio de quase 50 andares. Durante mais de 3.800 anos, foi a construção mais alta do planeta. O mais impressionante é pensar que ela foi construída utilizando aproximadamente 2,3 milhões de blocos de pedra. Alguns desses blocos pesam mais de 15 toneladas. Até hoje, arqueólogos discutem exatamente como os egípcios conseguiram transportar e posicionar essas enormes pedras com tanta precisão. Outro detalhe curioso é seu alinhamento. A pirâmide aponta quase perfeitamente para os pontos cardeais, algo extremamente difícil de alcançar mesmo utilizando equipamentos modernos. Seu interior continua despertando curiosidade, já que novas câmaras escondidas vêm sendo descobertas com auxílio de tecnologias como escaneamento por partículas. Depois seguimos para uma das maravilhas mais misteriosas da história, os Jardins Suspensos da Babilônia. Segundo relatos antigos, esses jardins eram compostos por enormes terraços cobertos por árvores, flores e plantas exóticas, criando a impressão de uma verdadeira montanha verde no meio do deserto. A história mais famosa afirma que o rei Nabucodonosor II mandou construir os jardins para agradar sua esposa, que sentia saudades das montanhas e da vegetação de sua terra natal. O problema é que ninguém sabe ao certo se eles realmente existiram. Até hoje, arqueólogos nunca encontraram provas definitivas da existência dos jardins suspensos exatamente como foram descritos. Alguns pesquisadores acreditam que eles realmente existiram. Outros defendem que a história foi exagerada ao longo dos séculos. Há ainda quem pense que os jardins ficavam em outra cidade e foram confundidos pelos historiadores antigos. Esse mistério faz dos jardins suspensos uma das maravilhas mais intrigantes de toda a antiguidade. Agora chegamos à gigantesca estátua de Zeus, localizada na cidade grega de Olímpia. Criada pelo famoso escultor Fídias por volta de 435 a.C., ela possuía aproximadamente 12 metros de altura. Zeus aparecia sentado em um enorme trono decorado com ouro, marfim, pedras preciosas e esculturas detalhadas. Para quem entrava no templo, a sensação era de que o deus ocupava praticamente todo o ambiente. A estátua não era apenas uma obra de arte. Ela simbolizava a importância dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, realizados justamente em Olímpia. Infelizmente, acredita-se que a estátua tenha sido destruída por um incêndio muitos séculos depois, desaparecendo completamente. A próxima maravilha era o magnífico Templo de Ártemis, localizado na antiga cidade de Éfeso, atualmente na Turquia. Dedicado à deusa Ártemis, esse templo era considerado uma das construções religiosas mais belas do mundo antigo. Ele era sustentado por mais de 100 enormes colunas de mármore, algumas chegando a quase 20 metros de altura. Mas sua história foi marcada por tragédias. Em 356 a.C., um homem chamado Heróstrato incendiou propositalmente o templo apenas para se tornar famoso. E, curiosamente, dizem que esse incêndio aconteceu exatamente na noite em que Alexandre, o Grande, nasceu.
O templo foi reconstruído posteriormente, mas acabou sendo destruído novamente durante invasões muitos séculos depois. Chegamos agora ao mausoléu de Halicarnasso. Foi construído como túmulo do rei Mausoleo e era tão impressionante que seu próprio nome deu origem à palavra mausoléu, utilizada até hoje para grandes monumentos funerários. A construção misturava elementos da arquitetura grega, egípcia e persa. Com cerca de 45 metros de altura, possuía esculturas extremamente detalhadas e uma enorme carruagem de pedra posicionada no topo. Durante mais de 1000 anos permaneceu praticamente intacto, até que sucessivos terremotos provocaram seu desabamento. Hoje restam apenas ruínas. Agora vamos conhecer talvez a mais famosa entre todas as estátuas da antiguidade, o Colosso de Rhodes. Imagine uma gigantesca estátua de bronze com mais de 30 metros de altura representando o deus Hélio. Ela foi construída para celebrar uma importante vitória militar da ilha de Rhodes. Ao contrário do que muitos filmes mostram, provavelmente ela não ficava com as pernas abertas sobre a entrada do porto. Essa imagem surgiu muito tempo depois e não possui evidências históricas. Mesmo assim, o colosso era tão enorme que podia ser visto de grandes distâncias. Mas sua existência foi extremamente curta. Pouco mais de 50 anos após sua inauguração, um forte terremoto derrubou completamente a estátua. Mesmo caída, suas ruínas continuaram atraindo visitantes durante séculos. E finalmente chegamos ao Farol de Alexandria. Construído na Ilha de Faros, no Egito, ele foi uma das maiores obras de engenharia marítima já realizadas. Sua função era orientar navios que chegavam ao movimentado porto de Alexandria. Acredita-se que possui entre 100 e 120 metros de altura, tornando-se uma das estruturas mais altas da antiguidade. Durante o dia, um enorme espelho refletia a luz do sol. À noite, uma grande fogueira iluminava o topo da torre, permitindo que marinheiros enxergassem o porto a quilômetros de distância. O farol permaneceu funcionando durante muitos séculos. Entretanto, uma sequência de terremotos entre os séculos X e XIV destruiu gradualmente a estrutura. Hoje, mergulhadores encontram enormes blocos de pedra espalhados no fundo do mar, próximos ao antigo porto de Alexandria, considerados parte das ruínas dessa maravilha. Quando observamos essas 7 construções, percebemos que elas representam muito mais do que simples monumentos. São testemunhos da criatividade humana, da capacidade de planejamento e da determinação de civilizações que, mesmo sem tecnologia moderna, conseguiram realizar obras que continuam impressionando milhares de anos depois. Também é curioso notar que apenas uma delas permaneceu de pé até hoje. A Grande Pirâmide de Gizé continua desafiando o tempo enquanto as outras sobrevivem apenas através de relatos históricos, reconstruções e descobertas arqueológicas. Mesmo assim, seu legado permanece vivo. Cada nova escavação, cada descoberta arqueológica e cada pesquisa ajudam a reconstruir a história dessas obras extraordinárias. Talvez esse seja o verdadeiro motivo pelo qual elas continuam fascinando pessoas do mundo inteiro. Não importa quantos séculos passem, as 7 maravilhas do mundo antigo continuarão lembrando que, desde os tempos mais remotos, a humanidade sempre foi capaz de criar obras que parecem desafiar os limites da imaginação. Obrigado por assistir. Se gostou, já deixa seu like para mais conteúdos assim, e se inscrevam se puder.